Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro virtual ofertado pelo Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis, o nosso tão querido e amado CELE. O meu nome é Andréa Corrêa e faço parte do grupo de palestrantes virtuais da casa, encarregados de passar a mensagem, a reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje me foi destacado conversar e refletir com todos vocês que me ouvem, que me assistem, sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Abordagens estas feitas por Lucas e Mateus nos seus evangelhos, destacados por Allan Kardec e feitas as reflexões segundo as instruções dos Espíritos. Dentro desse contexto das características, dos caracteres dos verdadeiros profetas, Jesus nos diz no Evangelho, tanto de Lucas como de Mateus, o seguinte: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se conhece pelo próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros e não se cortam cachos de uva sobre as sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Ora, Lucas foi muito sábio ao escrever essas palavras, traduzindo os ensinamentos de Jesus naquele tempo. E não podemos esquecer que a caminhada dos profetas ensinados e verificados na Bíblia são de muito tempo, né? Podemos citar que o primeiro profeta identificado na Bíblia foi Samuel. Samuel, que veio depois de muito sua mãe rezar para que ele viesse, porque ela não conseguia engravidar. Ela ofertou Samuel aos desígnios do Senhor. Disse de antemão que ofertava a vida de seu filho, que se ele lhe desse a graça de ter um filho, ela o ofertaria para expandir, para ser o mensageiro da palavra de Deus. Ana, sua mãe, então o confiou ao sacerdócio de Eli, e Eli preparou Samuel. E Samuel cresceu e ouviu a palavra de Deus. Tanto é que ele seguiu o sacerdócio. E dali ele ungiu, né? Um dos atos mais importantes de Samuel foi ungir Saul e Davi, os reis da época. Ungiu para que eles fossem governantes e fossem os mensageiros da palavra de Deus. Samuel foi proeminente, foi astucioso e um mensageiro fiel de Deus. E sua mãe foi abençoada com 3 filhos e 2 filhas. Sua família se edificou na palavra de Deus. Tudo isso para demonstrar que naquela época as pessoas tinham uma visão da fé e edificavam toda a sua ação no mundo material através da oração, através da edificação de sua fé na prática. E foi isso que aconteceu. Muitos outros vieram, como Isaías, que era uma pessoa culta, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Todos eles, dentro de um contexto de muita injustiça, proclamavam a palavra de Deus,
diziam que não era possível fazer culto a outros objetos, a outros deuses, e que o Deus era único, e que o templo deveria ser honrado com a palavra de Deus. Foram profetas que dignificaram a palavra, que dignificaram a luz, que foram pessoas que escolheram a luz e que também tiveram sombras, mas que puderam e tiveram a oportunidade de servirem a Deus. Como nós também hoje podemos ser profetas. Profetas no sentido de refletirmos, de pensarmos, de sentirmos e de agirmos em prol de uma atividade virtuosa. Qual seria essa atividade virtuosa como profetas? Atividade virtuosa desinteressada, desvinculada de um interesse próprio, fazer o bem pelo bem. Dentro da casa espírita, nós podemos ter linguagens diferentes, mas unificados pela fé, unificados pela virtude do desinteresse, mas jamais deixarmos de olharmos os fatos, de olharmos os intercâmbios mediúnicos de uma forma cega, de uma forma de que não possamos, através dela, refletir se é verdadeiro ou não. Porque os falsos profetas não estão tão somente no mundo material, mas especialmente, e estes sim são os mais astuciosos e, por que não dizer, perigosos, que são os desencarnados, porque eles podem passar para nós uma ideia errada do que seja bondade, do que seja caridade, né? E eu lembro, inclusive, até uma passagem da Revista Espírita em que Kardec reflete a passagem de um espírito, uma comunicação de um espírito que disse para o grupo que era importante ser construído um hospital para atender os necessitados, porque à época, como já na época do Antigo Testamento, havia muita desigualdade social, né? Os políticos não atendiam as pessoas e a riqueza era concentrada na mão de poucos. Isso já no século XIX. Foi recebida aquela mensagem, mas não de uma forma cega. O que fez Allan Kardec? Allan Kardec agiu com uma razão, pensou, percebeu aquela mensagem com a razão, ele sentiu no âmbito do sentimento, acolheu aquela fala, mas com a razão ele viu que não podiam construir um hospital porque as finanças ficariam afetadas. Aí o grupo começou a pensar de que forma poderiam atender os doentes, mas que não pesasse nas finanças da sociedade espírita aquela ação. E assim eles agiram, fizeram outro tipo de prática para atender os doentes e necessitados, que não a construção de um hospital. Vejam que a mensagem do espírito passada para o grupo de Allan Kardec, lá em Paris, foi adequadamente avaliada, sentida, percebida por cada um daqueles que compunham o grupo, e através desta reflexão, que não necessariamente tenha sido de um espírito malfeitor ou de um falso profeta, a dizer que deveriam construir um hospital. Tomaram como útil esta mensagem e colocaram essa mensagem sobre a sua realidade.
Deus também fala através dos espíritos conforme a sua evolução. Mas não que essas mensagens sejam de um todo improdutivas. Às vezes são, porque os espíritos podem se manifestar em nome próprio, dizendo que são deuses, que são os donos da verdade, que são os mensageiros de Deus. E falam por interesse próprio, usando máscara, deixando as pessoas ansiosas, desacreditadas, falando linguagens diversas, inclusive na própria casa espírita. Não precisamos disso. Precisamos sim termos esta maneira de avaliar as mensagens dadas pelos espíritos, através da razão, através da percepção do que estamos vendo na realidade, para que possamos agir. A nossa fé não pode ser cega, a nossa fé tem de ser refletida tanto com a razão como com o coração, para podermos agir adequadamente, para que também não sejamos mensageiros de uma falsa profecia. Os bons espíritos, dentro do seu quadro evolutivo, nos passam mensagens grandiosas, desinteressadas e vinculadas ao amor universal, à verdade de Deus. A mensagem dada pelos espíritos, pelos bons profetas, pelas entidades de luz, são válidas para nós, mas também as mensagens dos falsos profetas também nos servem para nos alertar que o mundo, tanto o mundo invisível quanto o material, ele é permeado por imperfeição. Somos árvores. Antes de sermos árvores, somos sementes. Essa semente do nosso pomicultor, aquele que cultiva árvores, ela é dada à semente. Essa semente é esperada pelo Criador, por nossa vontade, ser cultivada nos bons princípios, na fé, na caridade, na justiça, na equidade, para que dê bons frutos, para ser reconhecida como árvore que dá bons frutos e não maus frutos. Temos a oportunidade de seguir em frente, temos a oportunidade, como espíritos em evolução, de acertarmos, mas de também errarmos. Temos a possibilidade de dizer sim ou dizer não àquilo que escutamos do outro, seja esse outro um irmão encarnado ou um irmão desencarnado. Vamos conhecer a ambos por suas obras, por sua atitude desinteressada. É aquele que não quer aparecer na mídia, é aquele que não precisa de marketing. É aquele que é árvore porque é aquele que dá frutos porque decidiu dar frutos, e bons frutos porque vinculados à vontade de Deus. O próprio Jeremias, dentro da sua compreensão, dizia que esta verdade tem que vir da boca de Deus e não do coração. Ele diz que a vinculação tem que ser direta com Deus. Paulo de Tarso, no capítulo 14 da Carta aos Coríntios, nos lembra desta unidade, né, que nós todos precisamos ter, tanto dentro quanto fora da casa espírita, como profetas que podemos escolher ser. Tá? De termos essa unidade, a unidade da linguagem, para que possamos falar
para que possamos ser mensageiros do nosso pomicultor divino, do nosso criador de árvores e do colhedor de frutas. Que sejamos boas frutas, que possamos atingir esta plenitude de sermos e de darmos bons frutos. E aí eu lembro, finalizando, que neste tempo de renovação é preciso decidir se a semente algum dia frutificará. Ter coragem de seguir adiante, observando-se a si mesmo e ao outro, refletir o que observa e agir segundo a mensagem de amor e de caridade, estas que sempre apoiam a livre escolha da semente, que somos todos nós, para crescer e dar bons frutos. Gente, muito obrigada por essa oportunidade de conversar com vocês e o tempo de vocês por me ouvir. Eu espero que todos fiquem bem, na paz de Jesus. Até a próxima.